Por que você sofre mesmo sendo uma pessoa temente a Deus? Atualmente existe um pensamento muito errado nas nossas igrejas acerca do sofrimento. Mas o que a Bíblia realmente diz? O pastor Augusto Nicodemos é uma referência na área de interpretação bíblica. Eu sempre recomendo as obras dele aos meus alunos e eu vou trazer aqui um texto bíblico que o reverendo Augusto Nicodemos nos ajuda a entender corretamente. Um resumo de um estudo bíblico bem objetivo, direto ao ponto, em poucos minutos. Vai ajudar você a entender a palavra de Deus de uma forma que vai impactar profundamente a sua vida. Vem comigo. Olá, eu sou Elbert Souza, sou professor de teologia e nesse canal eu ajudo você a compreender a palavra de Deus com mais profundidade. Se você quer isso, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal Teologia Descomplicada, só clicar para se inscrever, marque também o sininho para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. E se você gostar desse conteúdo, não se esqueça, dá aí o seu joinha, o seu like, certo? Muito bem, eu vou aqui nesse vídeo trazer para você algo que provavelmente mais de 90% dos cristãos no Brasil, infelizmente, não sabem. Por isso é importante que você assista esse vídeo até o final. Além do mais, eu vou disponibilizar ao longo do vídeo 3 ferramentas para você que realmente quer aprofundar o seu conhecimento. Então, fique aí comigo até o último minuto para você não perder absolutamente nada. Vamos então à primeira questão. Por que crentes fiéis a Deus, como o apóstolo Paulo, por exemplo, sofrem tanto? Bom, o nosso texto base aí é o texto de 2 Coríntios, capítulo, deixa eu destacar aqui para você, 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 até o capítulo 5, verso 10. É o texto que o reverendo Augusto Nicodemos expõe no tema Onde está o seu foco. Mas o que vamos falar aqui, não é? O assunto que vamos ver nesse vídeo que eu vou trazer para você aqui é por que crentes fiéis como o apóstolo Paulo sofrem. Porque para muitos evangélicos hoje, a vida de privação, a vida de sofrimento, de angústia, de dificuldade, de dor, é uma prova que Deus não gosta mais dele. E assim, eu diria mais. Eu já ouvi isso em pregações, vê se você também não ouviu, que o sofrimento do cristão só tem 3 motivos. Só existem 3 motivos pelos quais um crente pode sofrer: falta de fé, uma investida do diabo, ou então porque você está em pecado. Essa última acusação, é porque você está em pecado, foi a acusação que os amigos de Jó fizeram contra ele. Se você tiver um bom relacionamento com Deus, se tiver tudo bem entre você e Deus, não é? Então é um sinal que você não vai sofrer. Já que está tudo bem, Deus ama você, então você tem que ser, você que é mulher, você irmã, tem que ser bonita, tem que ser magra, tem que ser esbelta, tem que ter um casamento dos sonhos. Você, irmão, tem que ser rico, tem que ser alegre, tem que ter o melhor emprego, tem que ter um carro do ano, tem que ter uma casa de dar inveja nos vizinhos. Mas tem um problema. Quando você lê na Bíblia, por exemplo, sobre a vida do apóstolo Paulo, um dos maiores homens de Deus, um dos homens mais piedosos, ele não se encaixa nisso. E aí, se nós fôssemos medir o amor de Deus pelo apóstolo Paulo, de acordo com a régua desses ensinos, então Deus não amava Paulo. Se formos olhar para Paulo com a régua do triunfalismo, Deus não amava Paulo. Veja tudo que ele sofreu.
Se a gente for olhar para Paulo com a lente da teologia da prosperidade, Paulo era um fracasso. Por que não? Paulo não era rico. O sofrimento para muitos evangélicos hoje é o quê? O sofrimento para muitos evangélicos, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, é uma prova que Deus não gosta de nós. Paulo era um dos maiores homens de Deus e um dos homens que mais sofreu pela causa do evangelho. Qual a explicação para um crente fiel, temente a Deus, alguém que ama a Deus, sofrer tanto? Por que pessoas assim sofrem? Por que crentes tementes a Deus sofrem tanto? Eu já vou mostrar para você aqui na Bíblia, mas primeiro deixa eu te falar da primeira ferramenta que vai ajudar você a aprofundar o seu conhecimento bíblico. Vai aparecer para você aqui, ó. Tá embaixo aqui na descrição do nosso vídeo o link para você entrar para o nosso grupo VIP de estudos, tá? Nós ainda temos algumas vagas lá. Esse grupo é gratuito para você que está assistindo esse vídeo e lá você vai receber mais estudos meus, aulas de teologia gratuitas, inclusive, para você aprimorar o seu conhecimento. Então vem comigo, qual a explicação bíblica para homens e mulheres fiéis a Deus sofrerem como nós vemos que sofrem? A resposta está no versículo 7. Veja: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí, o recomendado é que você leia até o versículo 14, como está aí para você. Leia esses versículos todos, mas especialmente o versículo 7. E aí, quando você ler esses versículos, você vai se perguntar, mas o que é que isso quer dizer? O que esses versículos querem dizer? Eu vou falar para você aqui. Bom, em resumo, Paulo está dizendo que Deus fez ele sofrer pelo seguinte motivo: para quebrar a sua autoconfiança, para quebrar a sua autossuficiência, para tornar Paulo totalmente dependente de Cristo, para que a vida de Cristo se manifestasse na vida de Paulo. A vida de Cristo não pode se manifestar na vida de Paulo sem que Paulo seja quebrantado. Primeiro, Deus precisa quebrar ele todinho. Olha aqui um motivo bíblico para o sofrimento. Olha aqui para mim. Olha só. A gente está vendo aqui na Bíblia que o motivo desse sofrimento não é a ação direta do diabo sem que Deus determinasse, como aconteceu no caso de Jó. Não é porque Paulo não tem fé para repreender o problema. Não é porque Paulo está em pecado. Não. É para que Deus quebrasse Paulo. Era necessário isso. Por isso, são necessários sofrimentos, privações, dores na vida, aflições, para Deus quebrar o orgulho dele, para Deus quebrar a confiança dele e despertar uma confiança que seja plena em Deus. Então, para explicar isso, Paulo faz uma analogia. Professor, eu não sei o que é analogia. Uma comparação. E uma comparação maravilhosa. Com que é que Paulo se compara? Paulo se compara com um vaso de barro. Paulo fala de um tesouro dentro de um vaso de barro. E olha aqui o que eu vou te mostrar, que legal, que interessante. Nós nos perguntamos, né? Paulo, né, primeiramente, ele está dizendo que Deus o faz sofrer para quebrar sua autossuficiência, seu orgulho. E Paulo fala de um tesouro dentro de um vaso de barro. E aí nós nos perguntamos, que tesouro será esse? Muitas pessoas conhecem esse versículo, mas poucas pessoas sabem
a interpretação correta desse versículo. Você vai entender agora. Olha, é o versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Fala uma coisa para mim. Você conhece esse versículo, né? A maioria dos cristãos conhece. Escreve aí nos comentários se você conhece esse versículo ou não. Mas uma outra pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você sabe o que realmente significa isso? Temos esse tesouro em vaso de barro. Por que ele está falando de vaso de barro? Outra pergunta: o que significa esse tesouro que nós temos em vaso de barro? Será que ele está falando do Espírito Santo? Tem gente que fala, é o Espírito Santo que habita em nós. Nesse versículo, não é isso que Paulo está falando. O que ele está falando? O que é esse tesouro? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui. O que era o tesouro? Bom, a resposta está no versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Bem, o tesouro a que Paulo se refere, quando ele fala do conhecimento de Deus na face de Cristo, é o Evangelho. O Evangelho é o tesouro. É chamado de tesouro porque é o conhecimento mais precioso do mundo, o Evangelho. Porém, esse tesouro foi escondido em vaso de barro. Aí vem uma outra questão que você precisa entender. Como as pessoas guardavam as coisas de valor nos tempos bíblicos? Por que o tesouro, Paulo diz que está em vasos de barro? Por causa disso. Precisamos entender como as pessoas guardavam as coisas nos tempos bíblicos. Vamos lá então. Nos tempos bíblicos, as pessoas não tinham cofres modernos como nós temos hoje. Não tinham conta poupança. Elas guardavam as coisas preciosas ou debaixo do colchão, ou debaixo do travesseiro, ou então elas escondiam nas paredes das suas casas. Ou ainda pegavam um vaso de barro, um vaso simples, aparentemente sem nenhum valor, e colocavam lá dentro dele seus diamantes, suas joias, suas pedras preciosas, tudo que era de valor, elas escondiam ali. Antes, porém, de nós continuarmos, eu quero falar aqui a segunda ferramenta que eu disse que ia te contar aqui nesse vídeo para ajudar você a aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. É o seguinte: isso tudo que nós estamos vendo aqui tem a ver com uma matéria na teologia que a gente chama de hermenêutica, que são as regras de interpretação da Bíblia, não é? E eu tenho um curso de hermenêutica para ajudar você que quer aprender a interpretar a Bíblia. Aplicando as regras de interpretação de Gênesis a Apocalipse, você consegue entender e interpretar a Bíblia com profundidade. Se você quer aprender a interpretar a Bíblia, quer fazer um curso de interpretação bíblica completo, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E fique atento aí, porque eu ainda tenho o terceiro ponto que eu vou te falar aqui, que vai te ajudar, uma ferramenta aí para te ajudar a entender, a aprofundar o seu conhecimento. E também, no final desse vídeo aqui, a gente vai ter uma aplicação maravilhosa sobre tudo isso que nós estamos estudando. Então, vamos lá. Eu vou responder para você, vou continuar aqui agora, essa questão aí do vaso de barro. Vimos aqui que as pessoas guardavam as coisas num vaso aparentemente sem valor. Olhando de fora, era um vaso sem valor nenhum, um vaso de barro usado para qualquer coisa, porém dentro dele, como você vê aí na imagem, continha um tesouro precioso. E aí vem a grande questão. Olha aqui para mim. O que será que era necessário fazer para que esse tesouro aparecesse? O que era necessário fazer? Diz para mim. Você sabe? Você imagina, não é? O que será que era necessário? Bom, era necessário, obviamente,
quebrar esse vaso de barro. Somente assim a preciosidade que estava escondida dentro dele poderia ser revelada. Eu te pergunto, quem é esse vaso de barro a que Paulo está falando? O vaso de barro é ele, é o próprio Paulo. Ele está sendo acusado pelos seus inimigos. Estão falando assim, já que você é de Deus, você é apóstolo, você é um homem de Deus, por que você sofre tanto? Paulo está dizendo, porque eu sou um vaso de barro e para que Deus seja glorificado na minha vida, eu tenho que ser todo quebrado. Então, quem disse que todo sofrimento na vida do cristão é por causa de pecado, é falta de fé ou é ação do diabo? Deus também nos quebra muitas vezes para que a glória dele seja manifesta na nossa vida. Então, olha só, preste atenção nisso daqui. O que Paulo está dizendo é: o conhecimento do Evangelho está entesourado dentro de mim. Deus me deu essa revelação, esse conhecimento de quem é Jesus. Mas essa verdade só pode ser transmitida, ela só pode aparecer a outras pessoas se eu sair do caminho. Eu tenho que diminuir para ele aparecer. Eu tenho que sair do caminho para o tesouro se manifestar. E a única forma disso acontecer é com o vaso sendo quebrado. Não tem outro jeito. Então, esta é a razão pela qual Deus submeteu o apóstolo Paulo a toda aquele quebrantamento. Por isso que Deus quebrou Paulo, e é por esse motivo também que Deus continua hoje quebrando homens e mulheres tementes a Ele, para que a glória dele apareça em primeiro lugar. Porque enquanto nós confiamos em nós mesmos, enquanto nós quisermos aparecer e ficar em primeiro lugar, esse tesouro não vai aparecer. Para que fique claro que a excelência do poder é de Deus, é necessário, muitas das vezes, ele nos quebrar. E agora eu quero trazer aqui para você as aplicações que eu tenho certeza que vão falar profundamente no seu coração. O Espírito Santo, por meio da palavra, vai falar no seu coração. Por isso, esteja muito atento. E no final das aplicações, eu vou falar aqui de mais uma coisa que eu vou disponibilizar para ajudar você a aprofundar mais o seu conhecimento nesse assunto. Tá bom? Vamos lá, então, para as aplicações. A pergunta é: por que o vaso tem que ser quebrado? Vamos ver isso à luz da Bíblia, não é? Para que fique claro que a excelência do poder é de Deus. Mas como é que Deus faz isso? Observe. No versículo 8, nós lemos: atribulados, mas não angustiados. Ou seja, fica claro, para ficar claro que o poder de Deus, o poder é de Deus, o poder do Evangelho para salvar é de Deus e não dos homens. Muitas das vezes Deus vai permitir que nós sejamos atribulados. Deus quebrava Paulo, mas atribulados, veja, atribulados, mas não angustiados. Deus quebrava Paulo, mas até aonde ele aguentava. Deus não ia além daquilo que o apóstolo pudesse suportar. Deus não ia além do limite dele. Deus sabe até onde você também aguenta. Ele nos leva ao extremo, mas ele não deixa passar dos nossos limites. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Segundo, perplexos, versículo 8 ainda. Porém não perplexos, porém não desanimados. Alguém foi surpreendido por alguma coisa que não sabe explicar. E aí você pergunta: o que está acontecendo? Por quê? Por que essa dificuldade? Por que essa porta não se abre? As coisas nem sempre aconteciam como Paulo queria. Assim como também na nossa vida. Nem tudo sai como a gente quer. Às vezes acontece algo que nos deixa perplexos. Mas nós somos perplexos, ficamos perplexos, mas nós não desanimamos. Deus não deixa que esse estado de o estar perplexos
ao ponto de nós desistirmos, ao ponto de abandonarmos a fé, ao ponto de deixarmos a Deus, a gente também, assim como Paulo mesmo, às vezes não entende a razão das coisas, muitas vezes a gente também não entende. Mas isso não nos leva ao desânimo, porque sabemos que Deus nos sustenta. E aí o terceiro ponto que Paulo coloca aqui é perseguidos, sim, mas não desamparados. Deus permitia a perseguição na vida de Paulo. Se você lê a história dele, você vai ver uma perseguição feroz, uma perseguição violenta, uma perseguição cruel, abusos morais, perseguição física. Ele levou muitas chicotadas, muitas varadas. Porém, apesar de ser perseguido, ele não estava desamparado. Deus estava com ele em cada açoite que ele recebia, em cada humilhação pela qual ele passava, e nós também podemos ter essa certeza. Ainda que sejamos perseguidos pelo nome do Senhor, Ele não irá nos desamparar. Ele estará conosco. Ele não é o Deus que está conosco apenas em meio às nossas alegrias e prazeres. Ele está conosco também em meio às nossas dores e em meio aos nossos sofrimentos. E por último, ainda no versículo 9, ele diz: abatidos, porém não destruídos. Paulo, você acha que não? Paulo ficou abatido muitas vezes. E quem não ficaria? Diante de toda aquela lista de sofrimento que nós vemos quando lemos a história dele na Bíblia. Quantas vezes você também não se abate? Mas você deve se lembrar do poder de Deus. A excelência do poder de Deus. Nós nos abatemos porque somos vasos frágeis, mas o poder de Deus se manifesta nesse vaso de barro frágil como você é. Deus usa criaturas frágeis, vulneráveis, pessoas limitadas como você, pessoas sofridas como eu e você. Mas Deus é tão grande, tão maravilhoso, que é nesse vaso de barro, tão impotente, tão fraco, que ele manifesta o poder dele e revela o tesouro do Evangelho. Então, homens e mulheres de Deus, olha aqui para mim, podem e vão sofrer sim. Isso não quer dizer necessariamente que é porque você está em pecado, não quer dizer necessariamente que é porque o diabo achou uma brecha, não quer dizer necessariamente que é falta de fé. Muitas das vezes, mesmo sendo fiel a Deus, você irá sofrer sim, para que a excelência do poder de Deus se manifeste de um modo claro na sua vida. Gostou desse estudo que eu trouxe para você? Então vou falar a terceira ferramenta aqui para te ajudar. Se você quer compreender mais sobre esse tema, eu vou deixar para você, Pastor Augusto Nicodemos, tem um livro sobre 2 Coríntios, um comentário de 2 Coríntios, não é? Mas o que eu vou deixar aqui para você é um material gratuito. Trata-se de uma exposição que ele fez aqui, uma mensagem, uma pregação nesse tema, e eu vou deixar o link para você aqui no final. Quem não chegou até o final não vai poder usufruir disso. Então, se você quer se aprofundar mais ainda no assunto e ouvir a mensagem, a exposição inteira sobre o que eu resumi aqui para você, o link vai estar aqui embaixo. Essa é a terceira ferramenta que eu falei que eu ia deixar para você. E você que chegou aqui até o final comigo, eu quero saber. Escreva aí nos comentários, eu vim até o final, certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe com mais alguém. Fique atento aqui no canal, porque sempre tem vídeos novos, assim como esse, para acrescentar conhecimento na sua vida e também te levar a uma comunhão mais profunda com Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu fui.